Pai Celeste, em nome de Deus, que é o nosso Pai Celeste, em nome de Deus, que é nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Espírito da Verdade, que é o nosso Consolador, eu peço autorização, eu peço licença aos nossos irmãos, os nossos mentores espirituais da espiritualidade maior, aos nossos mentores espirituais do plano espiritual e aos nossos amigos, os nossos anjos da guarda, os nossos anjos guardiões, que todos nos dê autorizações, que todos nos deem licença para iniciarmos o nosso trabalho dessa noite, o estudo sobre o livro dos médiuns. Quero agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e principalmente aqueles nossos irmãos que se encontram aqui para aprender, que se encontram na espiritualidade, mas que se encontram aqui para aprender. Assim, eu dou por iniciado o nosso trabalho. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Rogério, pela oração. Deixa eu só colocar aqui para nós. Deixar aqui os nossos slides, só um minutinho. Todos estão vendo aqui, pessoal, os slides? Sim. Capinha, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar hoje o capítulo 22, a segunda parte do livro dos médiuns, né? Já passamos mais da metade da obra. E hoje o Allan Kardec quebrou um pouquinho, né, o assunto que nós estávamos falando sobre a questão moral, sobre a influência do ambiente, e ele, né, introduziu aqui para nós o assunto do capítulo 22 com uma pergunta-chave, né, uma pergunta orientadora que ele coloca para nós, a única pergunta que ele quer responder, só que toca em vários princípios espíritas. Então, aqui ele quer saber se os animais, tá, ou seja, os animais não humanos, se eles têm a capacidade de atuarem ou de servirem como médiums, né? Até porque chegou até o Allan Kardec, só para a gente entender o porquê que ele escreveu esse capítulo. Muitas pessoas, né, escreviam para o Allan Kardec falando sobre os comportamentos dos seus animais, né, de estimação, cães, pássaros, gatos, enfim, e perguntando se isso teria alguma questão espiritual envolvida. Então, o Allan Kardec, né, super cauteloso, como ele sempre foi, começou a analisar esses fenômenos que aconteciam com os animais, e assim ele colocou em vários artigos da Revista Espírita, tanto que quando a gente vai falar sobre os animais, é um dos temas mais complicados de pesquisa, porque a gente vai ver que está espalhado por toda a obra. Então, assim, a gente não tem como ficar só com o livro dos espíritos ou só com o livro dos médiuns, né? Então, para a gente ter uma amplitude daquilo que o Allan Kardec, só o Allan Kardec recolheu, sobre as informações que ele recolheu, a gente precisa realmente passar por todas as obras. E aqui, em especial, que é o nosso objetivo, o estudo do capítulo 22, ele está falando, né, sobre os animais e perguntando: os animais, eles podem, né, a partir das cartas que ele recebeu das pessoas que escreviam para ele, ele fez a grande pergunta: os animais podem ser médiums? E junto, né, com as observações do próprio Kardec, o espírito Erasto também vai colaborar, né, com as suas opiniões e escrever com Allan Kardec esse capítulo 22. Então, o Allan Kardec, ele começa, né, falando, né, para quem já leu ali o capítulo, ele começa falando dos pássaros, né, ele fala de alguns fenômenos, de alguns acontecimentos de pássaros que trabalhavam ali com seres humanos e adivinhavam as cartas. E os pássaros, eles pareciam estar medianizados, né, quase como ele coloca ali, quase que
quase que num transe sonambúlico, e eles conseguiam adivinhar pensamentos, adivinhar as cartas, ou seja, realizar alguns comportamentos realmente impressionantes. Então, será que os pássaros, eles estavam sob a influência de algum espírito? Será que eles estavam ali atuando, sendo intermediários, né? Vamos sempre lembrar o conceito-chave, né? O Allan Kardec, inclusive, o Espírito Erasto, vem para a gente falando, olha, vamos relembrar, nunca podemos perder de mente o conceito que nós temos de médium. Médium aqui é aquele que sente a presença e aquele que consegue expressar a presença, ou seja, o sentimento, o pensamento daquela entidade espiritual, ou seja, de outro espírito. Será que os animais estão preparados de forma evolutiva a poder atuar como, né, como intermédio, exatamente como a palavra médium coloca? Então, é exatamente essa questão que o Allan Kardec está discutindo. E ele vai, né, começa a falar sobre os pássaros que respondem as cartas, que respondem as perguntas, né, através de cartas, e ele vai falar assim, olha, é impressionante, realmente há uma inteligência ali inserida. Né, realmente é muito impressionante esses animais, né, ainda mais pássaros, responderem de forma correta aquele jogo de cartas e de pensamento. Porém, né, é uma inteligência muito notável, como o Kardec coloca, e faz a gente pensar, será que isso é um treinamento que o pássaro recebeu, ou seja, um humano que tem essa habilidade, essa faculdade de treinar os animais, para que os animais possam reproduzir esses comportamentos, ou será uma capacidade já evolutiva e já conquistada por esse pássaro? Então, o Kardec começa a pensar sobre isso. E aí ele vai colocar, né, ele falou assim, bom, se a gente colocar de forma hipotética, né, que esses animais, eles possam, né, atuar como médiums, vamos ter que dar algumas qualidades a essa inteligência. E será que os animais já conseguiram de forma evolutiva ter essa inteligência? Vale lembrar que nós temos o médios, vamos falar dos médios, né, realmente os humanos. Os humanos, nós, né, já somos espíritos que já temos uma razão, que já temos outras inteligências além do instinto. Lembrando que o Allan Kardec aqui na obra, né, já estamos aqui na segunda obra, nós já temos uma definição de instinto, o instinto é definido como uma inteligência, o instinto animal é definido como uma inteligência, porém, não pode ser, porém ainda não é superior à humana. Então, somente o cérebro humano, Allan Kardec coloca isso como primeira hipótese, depois ele vai explorar para poder explicar, poderia atuar como médium. O animal, infelizmente, ainda não tem, né, essa capacidade de apreensão racional para poder dialogar, para poder servir como intermédio de um espírito humano, nem de um espírito de outro animal, né? Vamos colocar assim, não, Kardec nem levantou essa hipótese, mas a gente poderia levantar um cachorro se comunicando com outro cão, né? Então aqui seria um espírito se comunicando em vez de através de um médium humano, mas sim através, hipoteticamente, de um médium animal. Então, nós não poderíamos exigir devido às incapacidades racionais, cognitivas, cerebrais que os animais ainda possuem essa incapacidade. Vale lembrar, pessoal, nós estamos aqui falando de uma obra, né, do século XIX, que nós temos que dar um crédito muito grande ao Allan Kardec. Na época, né, como que os animais eram vistos? Os animais eram vistos como máquinas. Não, os animais eram vistos como seres realmente não tão próximos aos seres humanos, assim, de forma evolutiva, não se falava em sentimentos, lógico, que nós tínhamos alguns autores aqui e acolá, mas de uma forma geral, em um mundo ainda que pregava, né, aquele mundo de René Descartes, né, aquele mundo totalmente colocado o homem, ou seja, o homem no centro do universo, os animais ficavam do lado de fora disso. Então, os animais eram vistos como máquinas. Quando Allan Kardec, no Espiritismo, ou melhor dizendo, traz para nós essa questão que os animais possuem uma alma, que os animais têm uma certa inteligência, muitas vezes impressionada, porém não é racional, já é um ganho, vamos colocar assim, já é um ganho de pensamento muito grande. Né? Então, Allan Kardec estava no caminho certo ali da pesquisa sobre essa inteligência animal. O Erasto, como nós vamos ver, o Erasto fala que o animal tem emoção
Isso, para o século XIX, era um fenômeno muito grande, né? Era quase que hoje, se nós ainda temos ainda uma dificuldade para poder aceitar isso, nós, seres humanos, de uma forma geral, vivendo o século que vivemos, imagina séculos atrás. Então, Allan Kardec já estava, né, por isso que a gente fala, o espiritismo muitas vezes ele é atemporal em seus princípios, porque ele já estava adiantando questões que hoje a ciência já está dialogando e aceitando com mais clareza, tá? Porém, apesar dos animais serem definidos como seres, como os nossos irmãos menores, como seres também que são com espíritos, ou seja, dotados de alma, mas não são uma alma, aparentemente, pelo menos segundo aqui o Allan Kardec, não podendo servir como médium, porque não teriam uma capacidade nem igual, muito menos superior à dos seres humanos, tá certo? E depois o Allan Kardec vai falar assim, bom, porém, eles são inteligentes. Os animais, eles possuem um instinto inteligente e essa proximidade, né, que foi uma das perguntas que a gente colocou ali no WhatsApp, né, a proximidade que o ser humano tem com os animais faz com que eles também se desenvolvam, né, faz com que essa inteligência fique um pouco mais evoluída, digamos assim. Porém, ainda não é racional. Então, o animal ele vai aprender alguns comportamentos e reproduzir esses comportamentos, que muitas vezes pode traduzir para a gente como truques, né? Alguns animais realmente são mais inteligentes, né? Pessoas que estudam de forma científica essas áreas, né? Colocam, classificam, né? A gente vê as raças mais inteligentes, os animais mais inteligentes, né? Então, eles têm habilidades diferenciadas e eles conseguem reproduzir, sim, alguns comportamentos. Mas nada, né? Não que eles estão repassando um comportamento, ou que eles estão sendo, vamos colocar assim, intermediários ainda. E alguns, né, até o Allan Kardec fala, os pássaros, por exemplo, ali, eles são frutos de um grande, ou seja, um grande treinamento humano. Ou seja, aqueles humanos, né, colocaram, né, submetendo aqueles pássaros a um treinamento prolongado, intensivo, para que eles pudessem reproduzir algumas práticas que, numa primeira vista, pode aparecer até algumas capacidades mediúnicas inatas naqueles pássaros, mas não se trata de faculdade mediúnica, isso segundo Allan Kardec aqui no capítulo 22. Né? Então, ele até fala, nossa, até parece, né? Por exemplo, o pássaro ali, ao adivinhar a carta, né? Ao adivinhar o conteúdo da carta, parece que eles conseguem até ter uma segunda vista, né? A dupla vista aqui, né? Seria até imitar uma capacidade, adivinhar, até como fosse até num passe de mágica, né? Mais mágico do que médium. Mas mesmo assim, ele está sendo treinado, ele está sendo conduzido ao humano a poder identificar e conduzir aquele jogo, aquela brincadeira de cartas, né? Isso não quer dizer, até porque, né, o animal, o pássaro, ali no caso, ele não tem estrutura cerebral, não tem estrutura em seu perispírito, o seu espírito ainda não alcançou uma capacidade racional ao ponto de interagir de forma mediúnica com os outros, com os outros animais e muito menos com os outros seres humanos. Então, o Kardec vai falar que a mediunidade, né, requer, né, ela requer que seja pelo menos de um ser humano que tenha essas capacidades já conquistadas. Né? Então, embora os animais possam exibir, né, como eu coloquei ali, uma inteligência que é impressionante, né, gente, nossa, como que esse passarinho conseguiu identificar essa carta, né? Mas isso vem através de um treinamento, ou seja, o próprio ser humano fez com que ele treinasse. E a inteligência dele, advinda do instinto ainda, faz com que ele realmente, os animais conseguem aprender comportamentos e repetir esses comportamentos, né? Não é, principalmente aqueles que estão mais unidos, né? Isso o Allan Kardec já reconhece, inclusive fluidicamente, emocionalmente com os humanos. Então, aqueles que estão mais próximos a nós, que hoje chamamos de pet, né? Chamamos aqueles os animais domésticos, né? Retirando aqui os selvagens, que tem outro compromisso espiritual, vamos colocar assim, evolutivo, esse sim consegue responder mais ainda a esses treinamentos e reproduzir alguns comportamentos humanos de forma impressionante. Mas
não podemos falar que isso seja a verdadeira mediunidade, porque ela requer, né, nós exercermos a mediunidade, sermos taxados e colocados como médiums, requer muito mais do que essa inteligência instintiva. Então, somente, segundo Allan Kardec, segundo o Espírito Erasto, que ali estava ajudando a compor esse capítulo, somente os seres humanos poderiam servir como intermediários do além, tá certo? Então, o Allan Kardec começa, né, então ele já coloca para nós, né, ele traz ali os exemplos dos pássaros, tem muito mais exemplos na própria Revista Espírita, e ele fala, olha, esses fenômenos observados, né, são frutos realmente do ensino e da prática que a própria inteligência deles já consegue aprender, mas que foi o ser humano ali que o ensinou, que o domesticou, e assim por diante. Alguma questão, pessoal? Pode falar, Neide. Então, falando sobre a inteligência, né, desses animais, e que antigamente, na Idade Média e tudo mais, a gente via os pombos-correio, né, que realmente eles eram treinados para isso, né, de levar mensagens e tudo mais. Exatamente. Mas sempre o ser humano, né? Sempre o ser humano por trás. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um João de Barro produzindo, construindo a sua própria casa de uma maneira tão perfeita, não é? Que a gente não sabe dizer de onde ele tirou essa inteligência para poder construir a sua própria casa. Exatamente. Né? Então, a gente tem assim, alguns animais que são um prodígio mesmo sem ter esse cérebro já formado, já não ter esse sentimento, né? Esse raciocínio, mas eles já têm muita inteligência, né? Exatamente. E é por isso, né, que o Allan Kardec foi muito sábio, né, e a equipe espiritual que eu assistia, definiu o instinto como uma inteligência. Uhum. Até porque ele deixou essa questão aberta. Ele sabia que viriam muitas pesquisas para além, né, da própria doutrina espírita. Ele não tinha, né, os animais não eram explorados. Hoje nós temos, né, estudos sobre o cérebro animal, o comportamento animal, psicologia animal. Não se tinha. Até o século dele, o animal visto como máquina, o que ele traz para nós já é um grande passo. É verdade. Muitos homens não tinham, né? Os animais feitos como máquina, então nós não tínhamos uma bioética voltada para eles ainda. Tudo isso foi se construindo. E o espiritismo, assim como toda a ciência, como toda a filosofia, traz a sua contribuição. Né? Lógico que aqui nós vamos vendo até o final do estudo, teve outros espíritos que rebateram essas questões, que vieram depois, né? E rebateram Erasto, rebateram Allan Kardec, mas que o Allan Kardec trouxe, com esse compromisso que ele tinha de nos trazer essa base, né, já falando, olha, o animal tem alma, o animal é um princípio inteligente que vai se individualizando, né? Uhum. Então, isso né, para o século XIX, isso era uma evolução muito grande. Imagine Allan Kardec nos dias de hoje. Exatamente. Nossa, hoje ele ia demorar 30 anos para fazer a codificação. É verdade. Né? Exatamente. Obrigada, Neide. Obrigada. Pode falar, Eris. Então, você coloca para nós, então, que os animais têm as atitudes baseadas em alguma influência do ser humano, certo? Isso. Mas e aquela sensação que a gente tem quando, por exemplo, o gato dá aquela parada olhando para o nada e parece que você tem certeza que ele está vendo alguma coisa que você não está vendo? Segura um pouquinho essa pergunta, Eros, segura um pouquinho a sua pergunta, que a gente vai responder. Tá? Aqui, né, aqui nós estamos conversando com Allan Kardec e com Erasto no século XIX. E o Erasto já fala, olha, os animais têm emoções, eles vão demonstrar emoções através do olhar, né, através do comportamento, do jeito de andar, de uma doença que eles demonstram, eles vão, só que não se tinha ainda um estudo, vamos colocar assim, um estudo da psicologia animal, como hoje já temos. Né? Então, aquilo que a gente acabou de falar com a Neide, se o Allan Kardec estivesse aqui hoje, o trabalho dele ia ser muito maior, né? Como eu gosto de falar, né? Quanto maior a batata, maior o terreno. Então, hoje ele teria uma batata tamanho do mundo. Olha quanta coisa, né, para falar sobre os animais. Olha quanta coisa, quantas ciências que ele teria que dialogar junto para poder, né, para ver o que esse
esse princípio inteligente que ele estuda, que é o espírito, né? Esse objeto de estudo, o que ele tem a falar sobre os animais? Então, hoje ele teria muito mais instrumentos, inclusive de pesquisa, que na época não tinha. Então, por isso que hoje, muitas das observações que a gente vai ver aqui hoje, o espiritismo, se você for aprofundar, já entende diferente. É que o livro está aqui, né? O livro, a gente não pode trocar a opinião de Erasto, né? Não podemos trocar a forma, os parágrafos que o Allan Kardec construiu. Né, mas se a gente for ver, né, ele não aprofundou, mas ele foi muito sábio enquanto cientista, ele deixou essa questão aberta, porque ele sabia que ainda viria. Né? Então, por exemplo, a preocupação dele aqui é: os animais podem ser médiuns como nós entendemos? Não, esses pássaros, eles não são médiuns. O fato de ele estar acertando a carta ali, do pensamento que está naquela carta ali, ele foi treinado, ele é condicionado. Ou ele está imitando um comportamento que ele viu. Até porque ele poderia dizer, como já definimos, e que o Allan Kardec não gosta de ser repetitivo, né? Mas ele poderia dizer, como já repetimos, como já definimos na primeira obra, o instinto é uma inteligência. É por isso que ele consegue, essa inteligência, ele não vai ser somente para poder sobreviver, para pedir água, para pedir comida, né? Vai ser uma sobrevivência, inclusive, aliás, esse instinto, essa inteligência, vai ser voltado, inclusive, para poder desenvolver. E aí, entre o ser humano, né, entre nós, os tutores, aquele que está com os animais, além dos compromissos éticos que nós temos, também com esse compromisso reencarnatório, de ajudar com que essa inteligência desses nossos irmãos menores avance. Né? Então, quando esse pássaro ele está aprendendo, né, ele não está ali realmente fazendo uma prática mediúnica, que é o que o Allan Kardec está falando neste capítulo, mas ele está se desenvolvendo espiritualmente. Entende? E isso em cada realidade, em cada vida, em cada reencarnação que eles vão tendo também, cada vez mais, né, vão tendo contato com seres humanos, essa é a tendência, e assim vai evoluindo. Da mesma forma que nós temos a assistência dos nossos irmãos maiores. Ou seja, que ela é sempre o maior cuidando do menor, né, na escala espiritual. No caso, os animais estão na escala, comparado a nós, evolutiva menor. Né? Então, eles vão realmente aprendendo alguns comportamentos, algumas capacidades, eles vão se desenvolvendo. Alguns animais a gente pode falar, nossa, parece que eles falam conosco, né? Hoje nós temos essa visão, porém o Allan Kardec ainda, numa realidade, no século ainda muito limitado, ele não conseguiu, vamos colocar assim, não teve espaço para trazer isso para nós. E ele mesmo coloca, olha, carece de mais pesquisas. Ele traz, lógico, a opinião do espírito Erasto, né? Inclusive ele coloca isso, e ele coloca a opinião de um espírito, né? Não podemos também encarar, gente, pode ser Erasto, pode ser Sócrates, pode ser Santo Agostinho, a opinião deles como verdade absoluta, como nada, né? Lógico, aqui nós não estamos, nem mesmo, até mesmo o Erasto pode ter errado em algumas observações. Né, nós vamos ver, por exemplo, quando a gente for estudar invocações, tem uma pergunta, ele volta a falar sobre os animais também, e ele vai falar assim, olha, o Allan Kardec pergunta, há animais no mundo espiritual? Ou seja, aí qual é a pergunta? O que o espírito responde? Não, que não há animais no mundo espiritual. Que os animais, eles ficam, as almas dele como se ficassem congeladas, eles ficam presos em uma crisália e até aguardando a próxima vida. Ou seja, o que ele quer dizer? Que eles não ficam andando ali, como a gente vê nos filmes, como o André Luiz nos traz também em obras, né? Só que isso, o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita de depois, ele modifica. Ele fala assim, olha, há evidências depois que tivemos que realmente há animais que vivem, animais e plantas, inclusive, que vivem no mundo espiritual. Então, por isso que eu falei, se a gente ficar só com uma obra, né, eu vou ler o tema sobre os animais somente da obra tal, selecionar somente uma obra, fica muito limitado o nosso estudo, porque realmente o Allan Kardec avançou. Né? Então, aqui ele está trazendo os tópicos para ver exatamente como o Allan Kardec ele construiu esse capítulo. Mas esse estudo, né, ele avançou. Né? Ele não, lógico, né, ele deixou aberta a questão, mas ele conseguiu avançar ainda em vida.
né, admitindo que possa ser, por exemplo, tem animais no mundo espiritual andando e vivendo, assim como temos nós, né, esses seres humanos, que desencarna e volta à pátria espiritual e ali vive também. Inclusive, e lá os animais também vivem e tem tutores ali no mundo espiritual também. Então, o Kardec fala assim que há evidências e que não vai contrariar o arcabouço de princípios. Então, ele deixa realmente essa questão em aberto. Né? Então, mas aqui no Livro dos Médios, parece ser mais rígido, né? Olha, não podem ser médios, olha, eles não vivem no mundo espiritual, né? Por isso que a gente tem que sempre ler, né? Se seja qualquer tema espírita, com todos os livros abertos, né? Realmente ter essa postura de pesquisa, porque senão a gente pode falhar e ficar só com uma opinião. E o Allan Kardec mudou de opiniões várias vezes, não só desse tema, tá? Ele vai mudando ou redesenhando melhor alguns conceitos. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, né, o Allan Kardec fala, né, sobre a imitação, né, ou seja, os animais, inclusive, podem até parecer médios, né, como a gente entende, mas não passa de uma grande imitação, né? E ele fala que precisaria, né, para sermos intermediários espirituais, ou seja, para sermos médiums, eles precisariam realmente de uma inteligência igual à humana, né, ou seja, a inteligência que nós já atingimos, a inteligência racional. Até porque essa inteligência racional, junto com essa razão, vem muitas estruturas, né, psíquicas, espirituais, do perispírito, físicas, que os animais, infelizmente, ainda não possuem, apesar de terem, né, uma certa inteligência. Aí depois o Allan Kardec, né, pergunta, mas tem alguns espíritos, né, que eles conseguem manipular objetos, né, manipulam a mesa, né, lembra que a gente estudou os efeitos físicos, né? Por que eles não podem, então, manipular os animais e, por exemplo, conduzir, né? Se eles vão ali, eles conduzem o passarinho, por exemplo, ali, a escolher uma carta, por exemplo. Né? Então, o Allan Kardec vai colocar para nós aqui, tá? Que para que possa ter, inclusive, um fenômeno, tá, físico aqui, ou seja, onde o espírito iria mediunizar ou iria influenciar aquele animal a escolher aquela carta, eu preciso que tenha uma combinação fluídica. E aí o Erasto traz para nós a incompatibilidade fluídica com os animais. Então, isso para a prática mediúnica. Tá? Então, para a prática mediúnica, segundo o Erasto e o Allan Kardec, neste capítulo, os espíritos não poderiam influenciar fluidicamente os animais porque teríamos uma incompatibilidade. Tá? Então, segundo eles, não seria possível. É lógico que essa questão foi reformulada, mas, por enquanto, aqui, nós vamos entender que, segundo o Erasto, não tem como os animais serem manipulados. Pode falar, Neide. Você levantou a mão? Neide? Se você estiver falando... Ah, está com o microfone. Eu esqueço. Então, a gente vê o desenvolvimento dos animais quando você, por exemplo, vê um cão em filmes, em livros, em fotografias antigas, que o cão está sempre deitado aos pés do seu dono, tá? Seu dono sentado e o cão ali ou o cão ou o gato, mas era mais como o cão, sentado aos pés do dono. Hoje em dia, você não vê mais esse tipo de pet fazendo isso. Eles estão ou pulando no seu dono, ou eles estão querendo interagir de alguma forma, né? Rodeando o seu dono, lambendo o rosto do seu dono. Você não via isso antigamente. E eu acredito também que isso vai muito também da parte do ser humano que está aprendendo a fazer com que esses animais evoluam. Exatamente. Estão dando mais chance, né? É um aprendizado, né? Se você for ver, o Allan Kardec é brilhante que ele traz para a gente, né? Todo o aprendizado é dialético. Então, da mesma forma, né, que você me ajuda, eu te ajudo, e os animais também, porque eles também despertam em nós, né? Essa emoção, esse cuidado,
eles têm um objetivo também, né? Por isso que é permitido com que eles fiquem próximos a nós também. Então, cada vez mais, né, o ser humano, como você bem observou, estamos, né, faz parte do nosso processo evolutivo, né, aprender e vê-los com mais compaixão, cuidar mais, né, faz parte né, ou seja, não aceitar isso reflete até na nossa lei, né, Sim. que é o que o Allan Kardec fala, olha, um dia a lei humana vai chegar tão próximo à lei de Deus, né, de não maus tratos aos animais, de respeito a todos, independentes se são humanos ou não humanos, né? Então, nós também estamos nesse processo evolutivo. Né? Exatamente. Inclusive de compreensão, né, maior de todos os animais. Exatamente. Então, Allan Kardec percebeu isso, né? Então, as pessoas, né, como a Neide também colocou, as pessoas escreviam, falavam sobre o apego que tinham aos seus animais, em especial aos animais domésticos, né, que é bem frisado pelas cartas que o Allan Kardec recebia. E o Allan Kardec percebeu tudo isso, né? Apesar de estar ali, ser um pouco também filho do seu tempo e preso ali às suas pesquisas, ele foi brilhante, como a gente colocou, né? E falou que e deixou essa questão aberta, né? E falou, bom, esse estudo sobre os fluidos dos animais também vamos colocar à prova ainda, né? Porque desde o livro dos Espíritos, nós sabemos que todos os seres orgânicos são dotados de vitalidade, de princípio vital, ou de magnetismo animal, como a gente quiser chamar. Porém, é também dito a nós que ele é diferenciado, e a sua qualidade e a sua quantidade ou também o diferencia de acordo com cada espécie, e ainda de acordo com indivíduos da mesma espécie. Então, os fluidos que o ser humano tem, que já são, logicamente, capazes também de produzir o fenômeno mediúnico através do ectoplasma, né? Como depois o Allan Kardec também não teve muito contato com esse estudo, mas hoje nós já temos, os animais não teriam, até então, segundo o Erasto, não teriam essa capacidade fluídica, mesmo eles sendo dotados de vitalidade e fluido vital. Esse fluido vital não seria o suficiente, não teria as qualidades fluídicas o bastante para poder servir para um fenômeno mediúnico. Por isso que os espíritos iriam se utilizar de objetos e não de animais, por ter uma questão de por não casar assim os fluidos, né, por uma questão de incompatibilidade. Então, até então, essa é a visão que nós temos, a opinião que nós temos, que eles não poderiam servir nem como médios de uma forma, ou seja, ser manipulado pela equipe espiritual. É o que nós temos até então. E depois, né, o Erasto, né, ele coloca, né, ele falou assim, olha, essa ideia, né, que os animais podem, né, eles podem servir como intermédios do mundo espiritual, eles podem ser manipulados, tá? Ou que pode medianizar um animal, assim como um espírito pode manipular uma mesa girante, ele vai falar que isso é um sofismo, ou seja, não corresponde à verdade, ele é bem severo, é bem crítico a essa questão, e eles vão colocar assim, olha, os espíritos podem, sim, né, quando um espírito está fazendo a mesa girar, por exemplo, há naquele ambiente um outro ser humano que é médio de efeito físico e tem a capacidade de doação fluídica, mas não é o animal. Tá? Ou seja, o animal, nem ele vai, ou seja, não vou fazer o animalzinho girar, né? Ou vou manipular o animal, justamente porque a gente que os animais, perdão, não podem, não tem essa capacidade de doação fluídica. Então, ele vai falar que a gente não pode argumentar por esse lado. Depois, né, e ele vai falar assim, olha, já foi dito, a definição de médium ou seja, um médium é um ser humano, né, não colocou outros seres, que serve como um canal entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Tá? Então, aqui em nenhum momento foi dito ou foi colocado, né, nenhum caso ali que poderia, isso segundo o Erasto, tá? Que seria que os animais poderiam ser médiums. E a comunicação, né, ou seja, a comunicação que advém dos médios, elas tem que ser de uma natureza mental, escrita, falada, ou seja, exige com que os animais
possuem uma linguagem, ou que sejam capazes de compreender. Lembrando, nós estamos no século XIX aqui, onde ainda não se falava sobre a capacidade dos animais aprender sinais, aprender algum tipo de linguagem. Hoje, já se tem essa hipótese, inclusive, no meio espírita, tá? Mas até então não se tinha. Os animais eram vistos somente como máquinas, ou seja, uma máquina totalmente incapaz de traduzir qualquer símbolo, tá? Então, como que eles seriam intermediários, perdão, porque se eles não conseguem nem escrever nem falar, então não tem por que eles servirem como médios, né? Então, e se não tiver nenhum médio humano, não vai ocorrer a comunicação. Então, se acabar com todos os médios, então vamos agora, os animais vão servir como médios? Não tem como, né? Ou seja, a comunicação não ocorre do mesmo jeito. Vamos avançar aqui um pouquinho. E eles, né, como nós já vimos também, o Erasto vai dizer, os médios, eles possuem afinidades com os espíritos comunicantes, afinidades moral, afinidade fluídica, tais questões que os animais não possuem de uma forma direta, né? Hoje nós temos, apesar de termos textos ainda da época de Kardec, falando que os animais possuem, sim, não uma identidade, mas uma influência fluídica com os seus tutores, isso não quer dizer que isso seja capaz de produzir um fenômeno mediúnico, tá certo? Então, eu posso ter uma troca, eu posso até mesmo fazer um trabalho de passes com animais, ou seja, trocar os fluidos, mas isso não quer dizer que que esse animal seja, segundo Erasto aqui, capaz de produzir um fenômeno mediúnico. Então, ele é bem pontual sobre isso. Até porque, né, os animais, eles, até mesmo a evolução que eles possuem, né, por exemplo, todos nós estamos aqui, humanos e não humanos, reencarnamos com o objetivo de evoluir. Porém, a evolução, a nossa própria evolução, como diz o Allan Kardec, ela não dá saltos, imagina dos animais. Então, dos animais é mais limitada ainda essa evolução. Não quer dizer que eles não estão em evolução, lógico que estão. A lei de evolução em geral é para todos nós. Só que a do ser humano é um pouquinho mais avançada, até porque nós temos mais compromissos que eles não têm ainda. Então, a evolução deles é muito pouquinho. Então, não tem como em uma vida, por exemplo, o animal evoluir a tão ponto que ele agora vai começar a ser médium, né? Então, isso é um ganho evolutivo que ele só vai ter realmente quando ele alcançar a idade hominal, o espírito dele, né? Depois, né, apesar deles serem vistos como máquinas, né, o espírito Erasto, né, lembrando também, pessoal, que os espíritos que também falavam para o Allan Kardec, eles também eram espíritos que tinham por mais evolução que eles tinham, mas eles também tinham suas opiniões, eles também erravam, eles também eram limitados, né? Então, o que o Erasto ele vai dizer para nós, né? Hoje pode parecer ainda até um pouco, né, hoje a gente tem a compreensão do animal de uma forma mais nobre, vamos colocar assim. Então, ele vai colocar assim, olha, os animais, eles servem para ser auxiliares dos seres humanos, né? Ou seja, então, lembrando, né, era o homem no centro do universo e o que está ao seu redor é tudo aquilo que vai te servir como auxílio. Então, o cão vai ser o cão de guarda, né, apesar de ter uma interação ali entre o tutor e o cão, mas ele é um auxiliar do ser humano. E não estão sujeitos, né, à mesma a lei de progresso ali, melhor dizendo, da mesma forma. Então, por exemplo, o ser humano tem um compromisso moral, os animais são amorais, eles ainda não têm esses compromissos. Então, eles estão ali, né, tem uma inteligência limitada, justamente para poder apenas servir os seres humanos. Essa compreensão, né, essa ética, vamos colocar assim, ela foi ampliada. Né? Hoje falamos dos animais como nossos irmãos menores, hoje nós temos compreensões mais complexas sobre esse assunto, mas é o que o texto aqui nos traz, tá certo? Depois, né, o próprio Allan Kardec traz alguns exemplos, na Revista Espírita também ele traz, de espíritos que se tornam visíveis aos animais. Então podemos dizer que os animais são videntes?
Podemos dizer que os animais têm a dupla vista e eles conseguem enxergar os espíritos também, tá? Isso não quer dizer que eles sejam médiums, tá bom, pessoal? O fato do espírito, né, o Horácio vai dizer, se mostrar, né, se tornar de forma visível, assim como se torna visível a nós muitas vezes, também os animais também podem ter essa percepção, só que muito mais, vamos dizer assim, mais anímica do que mediúnica, né? Ou seja, eles conseguem, até porque eles têm visão, né? Essa capacidade eles já têm também, assim como nós. Então, eles podem sim enxergar espíritos que se tornam tangíveis, visíveis aos animais. Mas isso não quer dizer que ele vai interagir, que ele vai ver aquele espírito e vai ser possível, né, de trocar ali, de ter uma compatibilidade fluídica ao ponto da gente ter um fenômeno mediúnico, né, entre aquele espírito que apareceu ali, o animal, e a ele. Tá certo? Então, mas ver, né, o Allan Kardec fala que, como ele recebeu várias cartas, né, de pessoas que não falam, não, meu animal, meu cão, meu gato, parece ver espírito, sim. Né? Então, ele fala que isso é possível. Mas mesmo isso não quer dizer que eles sejam médiums. Né? E depois, né, o próprio Allan Kardec traz casos, né, para nós, e o Erasto também comenta, de pessoas que tentaram colocar os animais, tentar submetê-los a sonambulismo, né? Então, através da influência magnética. Ele vai falar que isso é extremamente perigoso, porque já foi dito que nós não temos os mesmos fluidos que os animais, e que se a gente, né, for usar as nossas técnicas que é utilizada para poder, que é para poder colocar em um processo mediúnico, em transe mediúnico os seres humanos, fazer isso com os animais é perigoso, e isso pode até chegar a matar o animal. Né, justamente porque vai ter um choque fluídico ali, a natureza fluídica, tanto dos nossos fluidos como dos fluidos dos animais, é totalmente diferente. Então, se a gente tentar fazer isso pode trazer um risco ao animal. Então, a culpa não vai ser do animal, vai ser sempre a nossa, né? Então que a gente não poderia fazer isso nem como um experimento, né? Tentar botar o animal em estado sonambúlico, porque isso, primeiro, que não vai dar certo e ele pode trazer riscos muito grandes. Até porque, né? Se não vai dar certo, por quê? Porque ele não vai ter depois estrutura para poder trazer as informações, né? Olha, eu fui até o mundo, eu fui até o mundo espiritual, vi outros animais. Ele não vai dizer isso para nós, né? Então, que retorno científico de pesquisa a gente vai fazer isso, né? Então, pelo contrário. Então, aqui a gente chega até um pouco da ética animal, né? Então, e fazer isso é até colocá-lo em risco e colocá-lo em possível sofrimento que não tem lógica nenhuma, né? Até porque, né, depois ele coloca, olha, a mediunidade, ela é totalmente e exclusivamente humana. Só o ser humano, para poder ser intermediário de um espírito que já é humano também, né, ou seja, que só apenas se encontra sem a sua veste carnal, pode trabalhar com a faculdade mediúnica. Os animais, eles não estão, eles não podem ser submetidos e não estão preparados evolutivamente para isso. Apesar de serem uma alma, né, os animais são uma alma encarnada, a diferença aqui, quando o Kardec vai colocar para nós, de forma metodológica, que aí, não vamos chamar ainda de espíritos, mas de princípio inteligente. Então, princípio inteligente e espírito, aqui nós já sabemos que se trata da mesma entidade, do mesmo ente, só que ainda em estágios evolutivos diferentes, né? Porém, quando a gente faz a separação evolutiva, pronto, eu já estou colocando qualidades que o animal ainda não possui. Uma delas é trabalhar com a faculdade mediúnica. Alguma questão, pessoal? Até então? Deu para entender essa questão do Erasto, do Kardec, né, frisando bem que os animais não podem servir como médiuns? Apesar, né, como a gente colocou aqui, de apresentarem muitas aptidões, né, de muitas vezes até parecer nos entender, né, seja o gato, o cachorro, o passarinho,
Os animais, eles são incríveis, até mesmo os animais selvagens, né, que a gente não está falando tanto aqui, a gente também, né, só a gente botar em um canal de pesquisa, a gente vê também a evolução deles, até mesmo impressionando os cientistas que ali já estudam eles há muito tempo, até mesmo a estratégia, né, de sobrevivência numa selva, por exemplo, há uma inteligência ali inserida e está em evolução o tempo todo. Então, os animais possuem sentimentos, possuem paixões, né? O próprio Erasto frisa isso, que, como a gente está falando o tempo todo, é uma evolução muito grande, ele reconhecer isso, porém, não é ainda suficiente, né? Não é ainda suficiente para poder servir, trabalhar na mesa mediúnica ali. Tá? Não, os animais não podem realmente ser médios. Ele até coloca, né, fala da importância do ser humano, colocando que os animais que são selvagens ainda, né, não apreenderam tudo aquilo que os domésticos já estão aprendendo, ou seja, os domésticos já têm uma sensibilidade, um compromisso mais subjetivo, maior, né, eles já estão preparados a estarem conosco, ou seja, próximos aos seres humanos, porém, eles ainda têm as suas, né, para poder servir como intermediários, eles são totalmente limitados, não podem servir como médios. Então, o tempo todo, eles estão, né, frisando aqui, né, batendo na mesma tecla. E o próprio Erasto, né, vai falar para nós, olha, os seres humanos, eles possuem componentes e elementos físicos e cerebrais, que, lógico, nós já sabemos que trazemos tudo isso, né, os nossos, vamos colocar assim, o nosso perispírito, os nossos centros de forças, né, numa linguagem de André Luiz, já tem isso expressado, que os animais ainda não possuem. Ah, eles têm perispírito? Sim, eles têm, mas ainda não está totalmente, ele não está totalmente evoluído e condigente com a prática mediúnica, para poder exercer. Né? Lembrando que quando nós estamos no trânsito mediúnico, nos servindo como médios, o corpo que está mais atuando ali é o nosso perispírito, que está, como nós nos encontramos encarnados, o médium, né? Lógico que o nosso cérebro vai atuar também, tá certo? Então, os animais ainda não possuem essa capacidade, inclusive física e nem fluídica, no sentido do seu perispírito, para poder reproduzir essa linguagem, para poder entender todo aquele processo complexo que a mediunidade requer de nós, né? E apesar, né, o Kardec fala de reproduzir e serem muito bem treinados, né, a inteligência deles é impressionável, mas não é da mesma forma como a nossa, né? Então, aqui, o Allan Kardec não está querendo nos colocar assim, somos superiores, então a gente pode fazer tudo com os animais. Não, ele está tentando dizer assim, olha, de uma forma evolutiva, numa escala evolutiva, quando estou falando de criação, realmente os animais ainda não alcançaram o nosso estágio. Por isso que os médios humanos, né, como coloquei ali, por isso que a mediunidade, melhor dizendo, é algo exclusivo dos médios humanos. Então, Erasto, ele reitera isso o tempo todo. Os fenômenos mediúnicos, somente os humanos podem reproduzir, podem trabalhar. Nós temos uma consciência, nós temos um inconsciente, um psiquismo, estruturas cerebrais, psíquicas, corpo fluídico, fluidos, ou seja, todos os componentes que a prática mediúnica nos exige, somente nós temos. Também, né, quando nós estamos falando de algo mais subjetivo, coisa que o Allan Kardec não colocou aqui, mas pelos capítulos anteriores nós podemos colocar essas questões, os animais, por exemplo, por eles serem amorais, por que eles serviriam como médios, por exemplo, numa casa espírita? Né, nós médios que temos esse compromisso moral, que tem essa compreensão que a mediunidade é um dom colocado a nós para servir ao próximo, ou seja, ali, lembra que tudo isso nós trabalhamos nos 2 últimos encontros, esse compromisso moral os animais não têm. Então, não é uma inteligência que serve ainda a eles. Para quê que eles vão ser médios? Né? E talvez seja um capricho nosso, né? Querer colocar os animais em testes, muito mais que uma... E, como diz o Erasto, além de ser perigoso, não tem por que eles serem médios. Né? Eles não têm... isso é uma coisa humana, né? É uma carga nossa, que a gente tem que dar conta. Os animais, não. E os animais são possíveis, né? Então, eles frisam essa questão da inteligência deles, né? E falam assim, olha, eles são
possíveis de serem ensinados, eu posso treinar o meu animal, me ensinar ele a fazerem vários exercícios, truques, né, empreendimentos, né, que isso é uma questão, isso é um empreendimento humano, ou seja, só nós, né, que temos essa inteligência superior no sentido de evolutiva, e aí eu posso, quero que o meu animal aprenda tal comportamento. Quero, né, então, seja para poder expô-lo, seja para né, por um comportamento que visa até a segurança dele, enfim. Então, tudo isso reforça que nas cartas que o Allan Kardec recebia, falando de pássaros, falando de todos aqueles outros animais que faziam comportamentos, que pareciam sonâmbulos, que pareciam médios, enfim, não passam de ensinamentos, né, que o próprio tutor, que o próprio ser humano o colocou, o submeteu, muitas vezes de uma forma extensiva, né? Hoje nós temos até uma ética animal que controla essas questões, né? Muitas vezes a gente submeter os animais, tudo bem que eles também têm a função de nos servir, mas temos que pensar também, né? Como que vamos colocar eles em treinamentos, muitas vezes, que esgota, né, a sua vitalidade, né? Mas, enfim, a preocupação do Erasto aqui é exatamente essa. Olha, os animais não podem servir como médiums exatamente como a gente entende a palavra médium, no sentido de intermediário do mundo, do mundo espiritual, seja porque eles não possuem inteligência ainda avançada, não são racionais, não têm estrutura cerebral para isso, não têm componente fluídico, não têm linguagem desenvolvida, né? Vamos falar da linguagem daqui a pouco. Então, reparem bem, né? O Erasto fala que os animais não possuem uma linguagem capaz, né? Uma simbologia com símbolos, né? Sinais capazes de poder reproduzir mensagens humanas. Naquela revista espírita, na própria revista espírita, né, o Allan Kardec volta a essa questão, lembrando que ele deixa aberta essa questão sobre se os animais podem ser médios, e aqui ele lança outra, né, e os animais, o espírito dos animais, agora os animais desencarnados, né, será que eles podem se manifestar, né, por isso coloquei esse chihuahua aqui, que parece estar em dúvida, né, será que eles podem se manifestar? Então, o Allan Kardec, na revista espírita, que eu coloquei ali no WhatsApp, ele vai falar, né, de um caso de uma cadelinha também, né, que já se encontrava no mundo espiritual, vamos assim dizer, estava desencarnada, falecida, e ela aparecia durante a noite, né, para a filha do casal, para a família. Aí isso impressiona Allan Kardec, ele coloca esse caso isolado, mas se a gente for pesquisar, ele teve contato com muitos outros casos de animais que apareciam aos seus donos, né? E muitos de nós aqui, a gente pode colocar, né? A gente pode colocar até aqui no grupo, que quiser falar, ou até aqui agora, durante o nosso estudo, muitas pessoas já viram animais os espíritos deles, né? Agora é o contrário, é o animal que está aparecendo ao encarnado. Né, se isso seria possível, né? Inclusive, além de aparecer, né, o animal late, geme, né, ou seja, tem alguma expressão. Isso até então dá um pouco de nó na cabeça de Allan Kardec, porque até a informação que ele teve, principalmente do nosso amigo Erasto, era que os animais não ficavam na erraticidade. Eles ficavam presos, a alma deles, justamente porque ele não estava individualizada como está a nossa, eles não iam voltar, o cachorrinho acabou de desencarnar, pronto, daqui a pouco ele está lá no mundo espiritual brincando, o jeitinho dele, da mesma forminha que ele era, tá certo? Então, a alma dele voltava e ficava ali estacionada, né, dá a entender isso, estacionada, e ele ficaria estacionado para aguardar a próxima vida, que ali teriam espíritos e tutores espirituais ali que fariam que seriam responsável para a próxima vida deles. Só que isso é quebrado, né? E o Allan Kardec vai avançando essas questões, apesar de não mudar na obra, né? Mas ele coloca isso em textos diversos, e ele vai falar assim: olha, há relatos sim de manifestação animal.
né? Ou seja, muitas pessoas, ele coloca esse caso que aconteceu de fato, e vai falar assim, olha, é comum os animais irem até os seus donos, aparecerem para a família, para o tutor, e eles, ou seja, isso quer dizer que eles conservam uma certa individualidade após a morte, ou seja, eles não viram, vamos colocar assim, um ente sem forma, né? Eles aparecem justamente com a forma deles. Aí o Allan Kardec fala assim, olha, só que cada caso é um caso, porque nós sabemos também de humanos, ou seja, de espíritos, né, que já são humanos, que eles também conseguem manipular o seu perispírito e se transformar em animais. Nós já sabemos disso. Então, é um caso também possível. Porém, é possível, sim, e muito provável, por isso que o Allan Kardec vai se convencendo, é muito provável que também os animais possam aparecer aos seus donos, né? E de uma forma, é lógico, ele vai falar assim, é muito rápido, né? É muito rápido, eles não ficam vivendo aqui, né, conosco, né? Eles não têm essa perturbação espiritual igual nós temos, né? Então é muito rápido. Muitas vezes eles aparecem até sem consciência de fato. Isso são, se a gente for avançar mais um pouquinho no estudo. E o Allan Kardec fala, olha, é lógico que a gente não pode, cada caso é um caso, ele fala, temos, né, a prudência que ele sempre coloca ao interpretar os fatos, então esse fato teve muita evidência que realmente a cachorrinha tinha aparecido àquela família. Mas o Allan Kardec fala, ainda, para a gente poder colocar isso como um princípio, para poder colocar isso como, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, uma ideia que possa ser levada a sério, né, vamos colocar assim, precisamos de fatos, mais fatos, né? Até porque a forma, né, de fazer ciência, pelo menos até o século XIX, era esse. A gente tinha que recolher pontos, né, quantos mais fatos possíveis sobre aquele mesmo assunto, confirmar, né, que era a forma positivista de fazer ciência, para poder eu criar uma evidência maior, né? Olha, realmente há muitas evidências que os animais possam, sim, eles conservam o seu perispírito e a sua individualidade após o desencarne, e eles também apareçam e visitam o mundo corporal, né? Então, ele coloca, né, isso como uma hipótese. O interessante é que ele não fecha, né? O interessante é que ele deixa caminho, abre caminho, terreno para muitos autores que depois avançaram sobre isso. Depois, o Allan Kardec, né, ele coloca, né, fala também, né, dos animais agora, né, encarnados, retomam, né, o que a gente acabou de comentar, de animais que veem espíritos, né, que tem uma visão espiritual. Ele fala que isso é provável, porque já teve muitos casos onde quase se comprova que realmente o animal está enxergando o espírito que ele está presente naquele ambiente, né? Então, dá a entender que, apesar de terem, né, nós temos, de uma forma geral, uma incompatibilidade fluídica para poder traçar ali uma comunicação mediúnica, e isso não quer dizer que a gente não possa ter um elo espiritual. Então, isso, né, ou seja, essa relação nossa, né, com os animais, né, a gente está muito longe de fechar essa questão, né, não dá a entender, tem muita coisa ainda, muitos conhecimentos ainda vir pela frente, pelas evidências, né, pelos casos que nós temos. Alguém aqui já teve contato parecido com isso, de ter visto o seu animal desencarnado? Alguém já passou por isso? Ninguém? Mas temos, pessoal, vários casos, tá? De animais que a gente vê realmente, né? Eu, particularmente, já tive mais de uma vez, inclusive, né? Eu tinha uma gata faz uns 10 anos atrás, eu tive uma gata e ela estava internada, né? E o veterinário falou assim, olha, eu acho que hoje ela não passa de hoje, né? E o que aconteceu, né? Ela estava no carro e ela apareceu ali do meu lado, sabe? Eu tomei até um susto. Não deu um segundo, a gente falou, 1 segundo e meio, eu acho, o veterinário ligou dizendo que ela tinha acabado de desencarnar. Então, assim, são casos isolados, eu não posso fazer a minha perspectiva, o meu caso, né? Lógico, eu tenho que colocar em evidência.
inclusive criticar a minha mediunidade. Será que eu estava sob emoção? Será que realmente eu vi? Né? Então, é aquilo que o Allan Kardec coloca, temos que analisar cada caso, mas não vamos 100% de descartar essa evidência. Então, pode ser que realmente eles tenham, eles realmente apareçam para nós como uma forma de dar um tchau, de despedida, né? E tem uma obra, inclusive, coloquei até ali no final, que fala, a obra chama Evangelho dos Animais. Nessa obra vai falar de vários casos semelhantes a esses, inclusive de a equipe espiritual que cuidam desses animais tem um compromisso até de trazê-los a nós como uma forma de despedida, porque eles também sentem saudade, segundo, né, essas comunicações mediúnicas que possuem que estão nesse livro, né? Lógico que a gente tem que ler com muita cautela, né? Mas tem, como o Allan Kardec falou, olha, há muitas evidências, vamos sempre deixando aberto, porque, né, a questão tem que, como nós não está fechada 100%, nenhuma questão mediúnica, ou seja, nenhum princípio espírita tem que estar fechado, não era essa postura que ele queria, apesar de muitos nós espíritas, às vezes a gente falhar nisso, né, a gente quer ter uma fé, né, altamente raciocinada, porém com comportamento dogmático. Então, a gente não pode ter esse comportamento. Então, todos os princípios, né, aliás, todas as teorias, melhor dizendo, elas estão abertas, né? O Allan Kardec queria que essa ciência continuasse. Sobre os animais também. É apenas uma dessas questões, justamente, né, e o Allan Kardec foi fiel nas suas pesquisas, ele já está catalogado nos livros, né, essas menções a espíritos de animais, tanto de espíritos que enxergam animais que enxergam espíritos encarnados, vice-versa, né, encarnados que enxergam espíritos de animais. Então, assim, ele deixa tudo, ou seja, essa relação entre mundo espiritual, animal e ser humano, é uma relação que ainda está totalmente aberta, né? E isso faz, né, lógico, né, a gente tem essa pesquisa, né, o Allan Kardec queria que essa pesquisa ela continuasse, e disso também a gente extraísse alguns conhecimentos, alguns esclarecimentos morais, né? Então, assim, justamente, quanto mais informações a gente vai tendo, mais aumenta também o nosso compromisso diante desses nossos irmãos menores. Nossa, olha, né, até então a gente achava que eles eram uma máquina. Agora eles são uma máquina, né, são pequenas máquinas, né, essas bolinhas de pelo, são essas pequenas máquinas que têm sensibilidade, que têm emoção. Opa, então peraí, então não é uma máquina só, é uma máquina que tem alma. Né? Então, cada vez que a gente vai galgando e colocando e esclarecendo a inteligência animal, também vamos criando uma ética animal espírita, inclusive, qual é a nossa relação, né, que nós temos que ter perante a esses animais, seja a gente encarnado ou desencarnado. Então, nesse sentido, né, resumindo mais ou menos aqui o que o Allan Kardec trouxe aqui para nós, pelo menos nesses textos que nós estamos examinando, é que os animais, né, eles não poderiam ser médios, né, justamente porque possuímos cargas fluídicas diferenciadas, apesar da gente ter uma interação fluídica, inclusive, com os animais, não é o suficiente para que eles possam se manifestar ou serem usados como experimentos mediúnicos, tá bom? Então, isso ainda não é possível, tá? Depois, né, como eu falei, né, os animais, o espírito Erásto, né, fala que os animais ficam quando eles estão desencarnados, né, isso nós vamos rever quando formos estudar o capítulo sobre evocação, que os animais ficam presos, né, a evolução deles é muito pequenininha, e quando eles estão no mundo espiritual, nem evoluem. Eles ficam ali presos, essa alma fica como fosse adormecida, para depois ela é despertada novamente numa próxima vida. Né? Então, são essas as primeiras informações, né, que nós temos, apesar de tudo isso, até o próprio Allan Kardec já ter amadurecido mais. Mas são as informações que esses textos iniciais trazem para a gente. E nesse estágio, né, onde eles estão presos, onde eles estão adormecidos, não haveria nenhuma evolução.
né? Justamente porque eles estão esperando, essa evolução só vai vir, né, com o próximo corpo que eles vão receber, né, normalmente, né, com um corpo que vai evoluir mais um pouquinho a sua habilidade, mas já estando aqui encarnado. Da mesma forma como um selvagem desencarna hoje e daqui a um tempo ele volta como um pet, vamos colocar assim, né? Ele vai desenvolver, ele já traz essas habilidades selvagens, mas ele vai desenvolver o seu lado emocional, o seu lado, entre aspas, mais humano, justamente porque vai entrar em contato com os seres humanos, ele vai estar mais desenvolvido. Então, ele vai ter um compromisso maior, né, vai aumentando esse compromisso evolutivo dele, ainda ligado ao instinto. Né? Mas quando ele está lá no mundo espiritual, segundo esses textos iniciais, eles ficam estacionados. Então é como se fosse, né? Como se fosse uma reciclagem, né? O próprio termo, o próprio texto utiliza isso no Kardec explicando, né? Então a cada alma a cada reencarnação, perdão, essa alma vai se reciclando, ela vai organizando e atribuindo mais qualidades que antes ela não tinha. Então a gente pode dizer assim que emocionalmente, vamos colocar assim de forma mais afetiva, podemos assim dizer. Um gato, né, que está criado, um gato ou um cão, que está mais domesticado, que está mais ligado ao ser humano, nesse sentido emocional, ele tem mais carga evolutiva do que um leão, por exemplo. Né, isso bem de modo geral, né, de forma bem, só para a gente poder entender. E porque a cada reencarnação, esse princípio inteligente, ele foi ganhando, ele foi evoluindo e assumindo novas tarefinhas de casa. E essa inteligência dele ele vai aumentando até ele alcançar essa inteligência emocional, aí sim, já no estágio mais complexo, um estágio hominal. Tá certo? Então, até isso, até ele conseguir esse pulo, sair do reino animal para ir para o reino hominal, né, para vir para o nosso reino, há um pulo muito grande. Aliás, há uma etapa, são muitas e muitas etapas e muitas reencarnações. Né? Não é, lembrando, né, aquela frase de Kardec, a evolução não dá saltos. Então, ela vai de pouquinho em pouquinho, né? Então, dá a entender que em várias vidas vai vir como cão, várias vidas vai vir como pássaro e assim por diante. Agora, a capacidade mediúnica é uma capacidade, é uma faculdade que ele só vai ter quando realmente adquirir a linguagem dos humanos, quando ele realmente for um espírito com ezinho maiúsculo ali, um espírito humano. Antes disso, ele não pode, porque ele precisa da razão, ele precisa de outras faculdades, né, de forma emocional e cognitiva, cerebral, que, infelizmente, o animal, por mais inteligente que seja, ele não vai conseguir. Né? Isso, todos os textos que nós temos aqui ainda de Allan Kardec. E qualquer comunicação, né? E até porque, imagine, se eles pudessem, né, servir como médios, eles não iam conseguir expressar. Né? Por exemplo, eles poderiam até perceber aquele espírito falando, se comunicando, mas como que eles iam representar? Como que eles iam expressar? Por quais códigos? Né? Então, se a gente for, né, admitir isso, ia contrariar um acabouço de princípios que já estão, que o espiritismo já abraça, que ia tudo cair por terra. Né, lembrando que a gente separa princípios e teorias. Né? Os princípios são aqueles pontos de partida, aqueles nossos axiomas que não mudam. Né? Então, por exemplo, se nós temos como princípio que o espírito ele é criado simples e ignorante, recebendo o nome de princípio inteligente, e que nisso ele não é racional, que ele vai estagiando até chegar ao nominal. Né? E a gente agora admitir que o cão, o cachorro ali, o gato, podem ser médium, mesmo não ter cumprido essas etapas, eu estou quebrando um princípio. Então, eu não estou casando, eu não estou indo em encontro com o que a doutrina nos coloca, os princípios que predominam, que estão ali, né, casando com tudo aquilo que Allan Kardec coloca. Então, eu não posso, né, até por uma questão aqui metodológica, aqui de princípios, eu não posso admitir de forma alguma que os animais são médios, né, no sentido estrito da palavra.
devido às suas, justamente porque eles são limitados, né? Só que, pelas várias evidências, por vários casos mais malucos que chegam a Allan Kardec, a gente até imagina ele meio confuso, meio com um nó na cabeça, por isso que ele fala, olha, vamos deixar, né, vamos ter que ter uma maturidade, né, a ciência, o Allan Kardec veio com o objetivo de nos trazer a base, né, e como todo corpo científico, filosófico, ele precisa ficar maduro. Então, o Allan Kardec não chegou nessa etapa. Né, ainda estamos amadurecendo, né, estamos na etapa, né, de amadurecer a ciência espírita. Então, precisávamos até de mais estudo, de muito mais tempo para poder realmente desenhar melhor essa possível mediunidade nos animais, né? E lembrando que até as outras ciências da época não davam instrumentos a Allan Kardec, né, muito menos sobre essa questão dos animais. Só que a discussão ela continuou, né, justamente porque o espiritismo precisava, né, ele precisava evoluir, crescer, como toda a ciência, e o Allan Kardec ele já autorizou essa questão como uma questão aberta. Muitos outros autores espirituais e encarnados se debateram e foram falar sobre os animais, inclusive sobre a mediunidade dos animais. Um deles, né, eu trouxe aqui o próprio Herculano Pires, né, que também remonta esse estudo sobre o princípio inteligente, sobre a origem do princípio inteligente, os estágios, né, acompanhando. Aí tem aquela discussão de autores que dizem que o princípio inteligente estagia no mineral, outros falam, não, e todos eles encontram, né, engraçado é que todos eles encontram respaldo em Allan Kardec. Né? Outros falam, não tem como ser não tem como ser no reino mineral, tem que ser no reino vegetal. Enfim, a discussão ela continuou, né? Então, está acontecendo aquilo que o Allan Kardec queria, né? Que a gente debatisse, estivesse estudando como nós estamos aqui agora. Então, quando vou estudar sobre os animais, eu preciso compreender todos os reinos, né, esse processo evolutivo né, o Herculano coloca, né, desde o reino mineral ao humano. E ele vai falar que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo muitas qualidades, inclusive as qualidades que são mediúnicas. Então, por exemplo, não é porque nessa vida aqui, né, nessa obra, Mediunidade, Vida e Comunicação, dá a entender, o Herculano Pires dá a entender para nós, pelos estudos que ele nos traz, que os animais, eles vão aprendendo algumas habilidades mediúnicas, por exemplo, como ele enxergar o espírito, apesar dele não usar essa inteligência, ela fica ali no seu espírito, fica ali de forma vamos colocar assim, ela fica em potência. Essa inteligência, ela vai, lógico, né, evoluir, e vai adquirir forma quando ele chegar na fase humana, né? O Herculano Pires, ele não vai bater de frente totalmente com o que o Erasmo no Kardec nos coloca, mas ele vai dizer, olha, mas isso não quer dizer que o princípio inteligente, desde todo o seu processo evolutivo, desde todos os reinos, já vai adquirindo algumas qualidades mediúnicas. E que isso, é lógico, que quando ele chegar lá no nível humano, isso vai vir com muito mais evidência, muito mais, ele chama, né, vai realmente eclodir. Então, a faculdade mediúnica, né, a gente vai estar trabalhando, né, se a gente pode assim dizer, de uma forma bem, né, vamos colocar assim, bem geral, desde quando a gente é um animal, né, aliás, até antes, né, a gente vai adquirindo. Outra discussão também que nós temos é a Ivênia Prada, né, que é tão famosa aqui entre nós, né, já veio várias vezes aqui em Londrina, que estuda, né, uma das grandes pesquisadoras nós temos no estudo dos animais aqui no Brasil. Nessa obra que ela escreveu, A Questão Espiritual dos Animais, ela, justamente por ter, né, o domínio científico, né, ela é médica veterinária, então ela estuda, acadêmica, então ela traz para nós, né,
que, apesar do Erasto, né, ter trazido lá no século XIX, que os animais são incapazes de aprender sinais, de aprender qualquer tipo de linguagem próxima ou até uma linguagem humana, isso tem sido revisto, e isso tem sido quebrado. Então, ela coloca que alguns animais, como o chimpanzé eu acho que é o chimpanzé e o gorila, eles são, esses primatas, eles já conseguem aprender a línguas de sinais. Então, ou seja, e o que é uma língua de sinal? Diz a Irvênia, né? É uma língua humana, ou seja, está quase chegando lá. Isso vai de encontro com o que o Herculano Pires nos coloca. Olha, à medida que o princípio inteligente vai estagiando em vários reinos, vamos adquirindo capacidades que vão sim nos servir para a faculdade mediúnica. Então, isso não quer dizer, pronto, né, que o gorila, pronto, ele conseguiu, então ele já pode ali para a casa espírita para poder suprir a ausência de médios. Não. Isso, lógico, nós temos que respeitar, né, a evolução de cada um, inclusive dos nossos irmãos menores. Mas isso não quer dizer que é um conhecimento, né? Por isso que a gente brincou no início, né, Neide? Que é um conhecimento que se o Allan Kardec tivesse agora, ele não ia poder passar por isso sem falar nada. Ele já ia debater sobre isso, ó. Será que então nós temos animais que apreendem alguns códigos, sim, alguns símbolos. Então aqui a gente já não está no século XIX, né? Já temos cientistas e pesquisas que avançaram e que isso que vem casar muito com o que o espiritismo já coloca, né? O próprio Allan Kardec fala para nós, olha, né? Lembra quando a ciência for provando algumas questões, né, que inclusive compete a ela investigar, como a inteligência animal, por exemplo, não compete ao espiritismo, não é objeto de estudo direto da ciência espírita, né, mas é da medicina veterinária, da biologia, enfim. Quando essas ciências trouxerem informações que eu não coloquei na obra, a gente tem que deixar essa postura dogmática, jogar fora e realmente nos debruçar e trazer, né, ou seja, o que isso pode colaborar com o nosso objeto de estudo, que é o princípio inteligente, que é o espírito. Então, é exatamente isso que a Irvênia fez aqui, né? Ela está casando a medicina veterinária, a pesquisa cerebral, né, o comportamento animal, com a ciência espírita, tentando né, deixar menos aberta ainda, né, tentando aparar algumas arestas que o Allan Kardec já tinha deixado para nós. Lógico, né, sem desmerecer qualquer ponto, né, e autores que o Allan Kardec colocou ali, autores espirituais, como o próprio Erasto. Aqui nós estamos apenas dialogando, né? Então ela falaria, olha, Erasto, temos sim, hoje sabemos que animais podem sim criar, né? Ele tinha dito que animais eram incapazes de aprender qualquer linguagem. Aqui já temos pelo menos alguns tipos de animais que já são capazes, né? E tudo isso aqui vai deixando, né? Ao mesmo tempo que isso contribui, né? A gente tem que sempre tomar cuidado, aquilo que o Allan Kardec nos falava, olha, tome cuidado, a gente não vai começar a adotar qualquer, né, só porque um cientista falou isso, a gente tem que investigar, tem que amadurecer, ver mais casos, né, sobre isso, né, mas é lógico que a gente não vai deixar isso de lado, né, então a gente traz isso e vai dialogando e vamos amadurecendo essa ideia de que realmente, não, os animais, além de serem, né, além de ter tudo aquilo que o Horácio já falava, né, a inteligência, emoção, sentimentos, também são capazes de aprender, ou seja, o próprio, né, nessa obra, a Irvênia traz para nós a própria evolução do cérebro animal. Então, assim, os animais hoje, né, estão nascendo hoje, ou seja, o espírito deles já estão vindo com um comprometimento maior, inclusive de linguagem. Então, os animais, sim, já podemos dizer que são seres de linguagens. Lógico, ainda incapazes para uma mesa mediúnica, ainda incapazes para atuarem como médios, ok, mas isso não quer dizer que eles não são seres de linguagem também, e eles também criam um meio social exatamente como nosso, tá certo? E a Irvênia, né, ela coloca para nós também,
quase todos os outros autores, né, colocam, que também trabalham com a questão animal, vão falar assim, é lógico, né, os animais, de uma forma geral, para os fenômenos mediúnicos, principalmente os intelectuais ou inteligentes, realmente não tem como, né, eles servirem como intermediários, né, exatamente, então não muda muito o que os livros básicos do Espiritismo já tinham nos colocado. Porém, vamos ter análise de fenômenos mediúnicos de efeito físico, que o próprio Allan Kardec não explorou tanto, porque não teve contato com isso, e a ciência espírita teve após Allan Kardec. Vamos colocar que alguns animais, eles podem produzir efeitos físicos, né? É o que o Herculano Pires, né, traz para nós, apesar de, né, sabermos de toda essa questão que os animais possuem fluidos diferentes, em quantidade, em qualidade, né, isso tudo é levado em conta. Só que as pesquisas, né, a postura científica, ela não vai se conformar com isso, ela vai explorar muito mais até para ver se isso tem razão. E o que aconteceu? O próprio Herculano Pires teve contato com algumas sessões mediúnicas de pesquisa de materialização de animais, ou seja, de espíritos de animais. Ou seja, o animal estava ali e ele foi materializado. E a gente já sabe, né, pelos nossos estudos aqui, que para que a gente possa materializar, eu tenho que ter o quê? Uma doação fluídica do médium ectoplasta, né? Ou seja, eu tenho que ter um médium que vai doar essa capacidade fluídica material. Tenho que ter o espírito, ali no caso é de um animal ou seja, aquele que vai ser materializado, combinado com os fluidos do meio ambiente, para que esse fenômeno ocorra. Então, é o que ele traz para nós, né? O Herculano Pires traz para nós em 78, no livro Educação para a Morte, né? Ele vai falar assim que ele estava presente e que ele viu animais domésticos sendo materializados. E um deles foi até comprovado, porque realmente os animais foram reconhecidos. Os seus tutores estavam ali. Eles viram e reconheceram os seus animais. Isso provando que os animais sobrevivem, sim, ao fenômeno da morte, ou seja, eles estão também no mundo do além-túmulo, no mundo espírita ou no mundo espiritual, de alguma forma. Isso já casa com aquilo que o Allan Kardec falou assim, olha, temos algumas evidências, as evidências aqui já vindo muitos anos depois de Kardec, porém, comprovando que mesmo com aquela incapacidade, né, dos espíritos manipularem os animais, não é tão rígido assim como Erasto coloca. Né? Então, nós temos algumas evidências que, peraí, então, se eles podem, né, doar o fluido, então eu tenho um médium, eu tenho o animal que está ali passando, o espírito daquele animal que está passando para aquele fenômeno, então, de alguma forma, ele saturou, ele assimilou essa carga fluídica. E foi possível para que ele pudesse, né, aparecer aos seus humanos, né? Então, há casos, ele fala assim, né, em outra obra, né, essa obra Mediunidade, Vida e Comunicação, também de 78, né, o Herculano Pires fala assim, olha, há casos impressionantes, né, em sessões mediúnicas, né, de punho de científico, né, onde realmente os animais, e fala animais fantasmas, eles aparecem. E eles aparecem e muitas vezes são materializados, e para que eles possam, né, eles saturam, eles combinam, eles puxam essas energias, ou melhor dizendo, esses fluidos dos médios ectoplastas. Tá certo? Então, talvez o Erasto, vamos dizer assim, tenha que rever algumas questões, talvez, né? Quem sabe? E a gente tem, né, não só, né, outros autores também vão falar de alguns experimentos bem semelhantes. O Ernesto Bozano fala, na obra dele, Os Animais Têm Alma, uma das principais obras de quem gosta dessa temática tem que ler, vai falar de vários casos que são documentados de animais que são materializados, que aparecem ou que veem espíritos. Né? Ou seja, de alguma coisa, foi por isso que o Herculano Pires colocou, olha,
esse princípio espiritual que vai estagiando durante várias vidas, ele desenvolve, sim, algumas qualidades, inclusive mediúnicas. Podem não ser realmente médios como Allan Kardec quer, como a gente entende pela palavra, mas alguma sensibilidade anímica e mediúnica eles possuem ter, sim. Isso, né, nos leva, como coloquei ali, né, a ponderar essas questões, né, a tentar entender a própria comunicação de Erasto, né? Lembrando sempre, quando Allan Kardec falava, olha, essa é a opinião do espírito tal, trata-se de um texto do espírito tal. A época também, né, ou seja, o Erasto estava falando para o século XIX também, as várias limitações de revisão de obra, a própria, né, perdemos também muita, vamos colocar assim, muita qualidade do original, do francês ao português. Então, tem muita coisa que a gente tem que ponderar e levar a questão, né? É lógico, né, que tem algumas questões que a gente já coloca um princípio, os animais, eles são seres, eles são nossos irmãos menores, eles também têm alma, eles também são seres, espíritos em evolução, só que essas interações mais específicas, se eles podem ser materializados, se eles podem aparecer para nós, se eles veem espírito, né, espíritos, então são todas as questões que precisam ser ponderadas. E sempre levar em conta, né, que não é porque, como eu coloquei ali, né, não é porque não está mencionado, Allan Kardec não mencionou de forma tão clara, como mencionou, como analisou outros fenômenos, que para ele pareceu muito mais claro, e isso não quer dizer que não exista, ou que não tenha uma causa, ou que não seja possível. Né? Ou seja, então, será que um dia o meio espírita, vamos admitir, né, vamos ter uma mudança de paradigma e vamos admitir, vamos aumentar esse conceito de médios e vamos admitir os animais como médios? Talvez. Até hoje, a obra que predomina, logicamente, as obras básicas, né, ou as obras fundamentais, é o que nós temos, que nós analisamos, que é o livro dos médios. Porém, e a própria revista espírita. Mas o próprio Allan Kardec já mudou algumas questões, né, lógico, de uma forma não tão madura como nós temos em outras obras, e deixou aberto, né, ou seja, ele autorizou que viessem outros autores para debater e trazer, trazer as questões. O próprio, né, trouxe essa parte aqui na própria revista espírita, o próprio Allan Kardec, né, coloca para nós, né, ele fala assim, olha, muitas coisas ainda vão vir, muitas coisas, de todos os tempos. Né, o espiritismo, ele coloca assim, o espiritismo não disse ainda a sua última palavra de nada. Né, sobre os animais, sobre mediunidade, sobre o mundo de provas e expiações, as questões morais, nada, muito menos sobre essas questões mais, vamos colocar assim, mais complexas, né, de analisar e de bater o martelo. Né? Então, é o que ele coloca, por isso que o espiritismo abraça e tem como seu grande princípio a fé raciocinada, justamente porque essa fé raciocinada me permite não fechar essas questões e não agir de uma forma cega ou dogmática, né? Justamente porque a gente tem que ter a consciência, e da mesma forma que Allan Kardec, mesmo em vida, né, ali como Allan Kardec mudou de opinião, o espiritismo pode rever de muitas coisas aqui também. Do Gabriel Delany, né, trouxe essa frase aqui também, né, que ele fala, né, que todos os dias, é incontestável, né, que todos os dias vamos descobrir fatos que nos obrigam a modificar as nossas velhas opiniões. Né, e até mesmo a ter uma visão oposta das ideias reinantes. Hoje, a ideia reinante qual que é? Não podemos admitir os animais como médios. Mas será que essa ideia vai reinar para sempre? Nós não sabemos. Tem muita coisa ainda que a gente tem que ponderar e considerar, principalmente, né? Até porque o Allan Kardec, pessoal, ele queria que o espiritismo não ficasse somente preso nas casas espíritas. Lógico, não estou querendo desmerecer a casa espírita de forma alguma, até porque, mesmo de forma virtual, nós estamos aqui em uma. Mas ele queria que os que também estivessem no meio acadêmico, no meio científico, né, e de outras áreas do conhecimento humano, justamente pelo impacto que ele tem, que ele nos coloca. Né? Então, é por isso que ele deixava essas questões abertas, né?
porque ele sabia, ele queria a esperança do Allan Kardec, que é o que está sendo retomado hoje, né? A gente pode ver os tantos acadêmicos que nós temos de várias áreas, mais para o aspecto científico, outro para o aspecto moral, filosófico, mas estamos sempre, né? A gente está buscando essa mudança. E quando a gente, né, com o espiritismo, apesar, né, como eu coloquei aqui, né, apesar de trazer trazer alguma limitação em muitas áreas, ou não dizer a última palavra, como Allan Kardec nos coloca, sobre o mundo, sobre essa relação do mundo dos animais com o mundo espiritual, né, o Allan Kardec, vamos colocar assim, coloca a discussão no caminho certo, né? Quando ele vai falar sobre evolução de consciência, quando ele vai falar que esse princípio espiritual vai evoluir ao ponto de adquirir muitas qualidades. Nessas pesquisas que o Herculano fez com o Ernesto Bozano, na Irvênia, veio tudo o quê? Veio tudo, né? Elas não vieram bater de frente, vieram apenas colaborar, né? Lembra que nós falamos desse conhecimento dialético? Veio apenas colaborar aquilo que o Allan Kardec já colocou, olha, ele já guiou, olha, vamos, é por aqui, vamos olhar os animais como um princípio inteligente em evolução. Essa é a nossa premissa máxima. Agora, a partir dessa premissa máxima, nossa, olha quantas coisas, olha quantos estudos de cérebros, de comportamento, de a psicologia animal, né? Enfim, são muitas são muitas, vamos colocar assim, áreas de conhecimento que nós podemos ter. Pode falar, Eros. Nessa questão da evolução dos animais e tal, me veio uma situação na cabeça. Quando a Terra passar pela fase de evolução, os animais serão diferentes também? Está sem som. Está sem som, seu áudio. Perdão. Temos estudos, não em Kardec, tá? Não claro em Kardec. Em muitas outras obras, nós temos que até a nossa relação com os animais vai ser diferente. Uhum. Porque, assim, o que marca o nosso mundo, né, hoje, de provas de expiação, é o mal moral, né? Vide as guerras, enfim, a nossa má relação ainda um com o outro, inclusive com os animais. Então, e nós que temos o compromisso moral de fazer com que o nosso planeta saia desse estágio e alcance passos mais avançados, a nossa relação, inclusive, com os animais, na própria Gênesis, o Allan Kardec fala isso. Só que ele não fala somente dos animais, de uma forma bonitinha, só o gatinho, o pet. Ele fala do meio ambiente. Então, o nosso trato com o meio ambiente, da forma como um todo, que é o cuidado com o planeta, vai mudar. Isso é um marco já de um mundo mais regenerado. Vai ter churrasco? Oi? Vai ter churrasco ainda? Olha, eu acredito que isso vai aos poucos, né? O próprio Emmanuel, lá no livro O Consolador, diz isso, né? Ele fala que vamos chegar a um estágio evolutivo que não vamos precisar mais comer as vísceras dos nossos irmãos, né? É exatamente como ele coloca. Então, assim, é uma conquista evolutiva, uma compreensão evolutiva. Só que também vamos, de forma vamos colocar assim, o estômago, a nossa matéria também vai mudar. Como se a gente não vai precisar de tanta proteína animal, ou vamos substituir, né, a proteína animal por outras coisas que já existem. Né? Já temos pessoas que já existem, pessoas que já conseguem fazer isso de uma forma saudável, porque a gente também não pode ir de contra a nossa sobrevivência. Né? Então, por isso que isso, eu acredito, né? Agora é uma opinião minha, eu acredito que isso tende a acabar. Né? A evolução para esse rumo, né? Oi? Por tudo que a gente estuda e vê, é para ir para esse rumo mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, até porque a nossa alimentação, né? Isso nós já temos vários autores falando, inclusive Allan Kardec, os espíritos que habitam os mundos felizes, os mundos mais avançados, eles não têm a mesma alimentação, eles não têm a mesma sobrevivência que a gente. Então, por isso que eles olham para nós, animais. Eles olham para a gente com um bando de animal, comendo outro animal, entendeu? Vocês alimentando do outro animal, acabando com o planeta, né? Então, eles já olham assim para a gente. Lógico, né? Tô brincando, eles olham, já tem a benevolência já em ato neles, né?
eles vêm o quê? Ensinar para nós. Mas eles já não têm essa necessidade física. Então, a forma de como eles se alimentam, como eles vivem, né, é diferente. Então, isso tende a evoluir mesmo, né? Isso tende a acabar. O que nós não podemos, né, fazer disso, assim, olha, como muitos espíritas colocam, é fazer disso uma obrigação moral. Nós não temos nenhum artigo, nós não temos nada que proíba, por exemplo, a alimentação animal. Né? Pelo contrário, ainda fala que é uma necessidade planetária, é uma necessidade de nós que estamos aqui no planeta, nós temos essa necessidade ainda. Então, nós não podemos, de forma racional, né, porque aí eu vou querer pegar a minha opinião e vestir pelo nome, né, revestir ela de roupinha de Allan Kardec, eu não posso fazer isso. Agora, nós temos também como fazer uma ética não impositiva, de que podemos, sim, ter uma vida onde a gente não vai utilizar tantos animais assim. Então, a ética espírita também permite ir por esse caminho. É que, na verdade, a alimentação ela é um prazer que o ser humano tem, de certa forma. Talvez esse prazer vai deixar de ser tão prazer assim e a gente vai focar em outra coisa. Ainda sentimos esse prazer, né? Então, por exemplo, nós comemos carnes, né? Tem um autor da Ética Animal, que é o Peter Singer, inclusive ele é vegetariano, ele é vegano, mas ele já, né, ele às vezes oscila. Ele fala assim, por que a gente come? A gente sabe que a gente pode conseguir nutrientes por outras formas. A gente come porque os animais são gostosos. Porque a carne é gostosa, não tem como. Né? Ele fala assim, não podemos ser hipócritas, né? Ele diz. Né? Então, da mesma forma, então vai chegar um momento, como você bem frisou, que a gente vamos encontrar outros prazeres. Não só no alimento. Né? Só que a gente ainda está muito animalizado, né? E a gente, né, somos superiores, muitas coisas sobre os animais, mas algumas coisas está quase ali junto com eles, que também se alimentam, né, pela cadeia alimentar, né? Por isso, ainda somos animais, querendo ou não, humanos, mas somos. Né? Então, isso tende a evoluir. Por isso, né, que o Espiritismo traz para nós essa base, podemos, né, como eu falei, né, formar uma ética animal, uma ética humana com relação aos nossos animais, né, e quanto mais conhecimento que a gente tiver, mais compromisso ético nós temos, né, então, o fato da gente conceber, médio ou não, o animal, ele como um espírito, assim como eu já fui, e isso já faz com que eu me sinta responsável. O que eu vou fazer com a vida dele? Como que eu vou tratá-lo? Né? Já temos, né, como retirar essa ética. E muitos autores, todos esses autores que nós comentamos, no final termina, né, falando sobre essas questões. Valeu. Pessoal, aqui no final, tá? Só estou passando rapidinho, que é tudo aquilo que a gente já colocou, né? Só quis ler com umas ideias principais ali, depois eu vou compartilhar os slides e vocês dão uma olhadinha, né, com mais calma, né? Aqui, né, no final, né, eu estou colocando aqui para nós, falando sobre essa ética animal, falando que a questão sobre a questão da mediunidade dos animais ainda está aberto. Isso requer, né, um constante debate, lógico, um debate, como nós estamos falando, do jeito, a moda Allan Kardec, né, com muita cautela, com muito bom senso, com ponderar as situações, retirar muitas vezes as nossas emoções, porque para muitos, quando a gente fala de animal, né, a gente fala, mas o meu cachorro é médio. Né? A gente mistura com as nossas emoções e quando a gente tem que sempre, né, ter essa mesma postura que o Allan Kardec nos coloca. E tem muito estudo, até eu trouxe aqui algumas obras aqui do Allan Kardec mesmo, tá? Onde ele fala sobre os animais, vai falar sobre a evolução dos animais, não somente sobre a mediunidade, e eu trouxe aqui, ó, alguns livros, né? Falamos do Herculano Pires, falamos do Ernesto Bozano, já que fazem referência sobre os animais. Afinal, o debate continuou, né? E aqui também, ó, vários livros, né? Sobre os animais. Até tem aqui, eu estou com todos eles aqui. É matemática, inclusive gosto de estudar. Tem esse livro aqui, ó, que é bem emocionante. Não é muito de estudo de forma o Evangelho dos Animais. Tem muito conhecimento? Tem. Mas é um livro muito mais emocionante, onde ele vai falar são
foi colocado nesse livro as comunicações mediúnicas de espíritos que são tutores lá no mundo espiritual, trazendo para nós conhecimentos, são comunicações, né, de cunho instrutivo, como Allan Kardec diria, né, que eles vão trazer para nós mais, né, desvendando ainda sobre o mundo espiritual, de como os animais vivem, como que eles funcionam, como se tornar um tutor no mundo espiritual, digamos assim, e falam sobre... Aí eles falam, né, que eles trazem os animais realmente para os seus tutores aqui encarnados, para poder ver, eles sentem saudades, como que é feita esse processo de, né, a própria reciclagem, né, como a Kardec coloca, como que o animal, como que ele volta para o mundo material. Então, é muito interessante. É de um centro espírita, especialista, né? Aliás, especialista não, é um centro espírita lá em São Paulo, e tem um projeto muito grande, não é só um centro espírita, é quase que um grupo acadêmico também, de estudo sobre animais, né? Ou seja, e colocando em andamento, né? Aquilo que Allan Kardec queria, né? Continuando o debate. E o livro da Ivênia, né, que é esse livro aqui, que ela inclusive vendeu ali no centro, quando ela foi dar a palestra, né, sobre a questão dos animais, há 2 anos atrás ela veio, né, o nosso lar, a gente chamou ela para falar sobre os animais. Nesse livro que ela vai falar, que eu trouxe sobre o chimpanzé, o gorila, ela vai falar sobre, aí realmente de cunho mais científico, só que numa linguagem que a gente consegue entender, até quem não é da ciência, sobre o cérebro, né? Enfim, é muito interessante. E todas essas outras obras, de uma forma geral, trazem, né? Tem essa questão emocional, mas trazem muito conhecimento também. Pessoal, alguma questão que vocês gostariam de levantar? Infelizmente, em 1h30 não tem, né? Como a gente abordar tudo que o Allan Kardec falou sobre os animais, né? Aproveitei esse capítulo, né, para trazer só, instigar algum pensamento, e quem quiser, né, se aprofundar, é um tema extremamente interessante. Na próxima semana, pessoal, ainda estaremos no nosso horário alternativo, o estudo vai ser conduzido pelo Zé Roberto, tá? Vai ser na quinta-feira, que na terça-feira, se viu, né, que ele colocou ali no grupo, ele não tem como ficar aqui conosco. Vamos ter só mais 2 dias assim, tá bom, pessoal? Mais 2 semanas, depois a gente retoma na segunda-feira o nosso horário normal. Então, no nosso próximo estudo, dia 10/10, quinta-feira. Tá certo? Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de levantar? Alguma dúvida? Comentários? Carol, Oi. não, eu só quero falar a respeito do que você falou agora, que o nosso próximo encontro será no dia 10/10, né? Então, não haverá evangelho no lar? Que evangelho? É que a gente faz toda quinta-feira. Eu não sei no horário desse evangelho. É 7h30. É 7h30? Vai começar no nosso horário normal, 8h45. Você acha que consegue? Mesmo chegando atrasado? Não, o evangelho dá sim. Dá, né? Porque hoje nós iniciamos mais cedo, né? Hoje iniciamos mais cedo. Por acaso, né, que a maioria decidiu ali. Mas, a princípio, vamos ficar no mesmo horário. Foi o horário que eu acordei com o Zé Roberto. Então, provavelmente, ele vai manter. Ah, tá bom, então. Né? Então, acho que não vai conflitar com o evangelho, mas, de qualquer maneira, faz o evangelho, porque a nossa aula aqui é gravada, né? Cumpre com o nosso compromisso do evangelho, né? A gente não pode faltar. Depois, a gente entra aqui no nosso estudo. Tá bom. Mais alguma questão, pessoal? Podemos, então, fazer a nossa oração final? Sim. Neide, você faz para nós a oração final, por gentileza? Faço sim. Pode fazer. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer pelo dia de hoje,
pela oportunidade de estar aqui estudando um pouco mais esse evangelho, esse livro dos médiuns, que nos traz tanto esclarecimento, inclusive hoje foi especial sobre a alma dos animais, que é tão importante, né, para nós sabermos também. Agradecer tudo que temos, a tudo que Deus nos deu, que nos dá e nos dará. Agradecer por essa encarnação e pelo dom da vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre maior, pelos seus ensinamentos de amor, de paz, de harmonia, e que através do seu exemplo de palavra nos trouxe esses ensinamentos morais. Enfim, agradecer por tudo, Senhor. Estejamos sempre juntos nessa trajetória de estudo e que possamos ter uma semana gratificante, renovadora, com muitas bênçãos, muita paz e muito a realizar. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Carol. Obrigada, E até Carol. a próxima semana. Foi muito bom. Até mais. Não vai ter mais essa Obrigada, Carol. Sobre os animais? Esse tema já acabou? Não vai ter mais? Esse tema específico nessa obra, sim, mas depois, nessa mesma obra, quando a gente falar sobre evocação, o Allan Kardec volta a falar sobre os animais de novo. A gente relembra mais um pouquinho. Eu acho um tema muito interessante. É muito interessante. A gente precisava de um grupo de estudo só para isso. A quantidade de obras, gente, que tem é muito, muito lindo. É verdade. Eu tenho o livro da Ivene e já li o Evangelho dos Animais também. É muito bonito, né? Muito lindo, muito lindo. Mas é isso aí. Então, muito obrigada, viu, Carol? Muito obrigada, pessoal. Pelo estudo de hoje. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, gente. Boa semana.